Querida comunidade acadêmica, queridos e queridas que nos ouvem e nos assistem no canal do YouTube da FLT, um bom dia para todos. Hoje reunimos em formato online, remoto, celebramos o culto do terceiro domingo de Quaresma. E eu quero saudar a vocês com a palavra bíblica que é lema da semana que se inicia então no domingo próximo. Palavra de Filipenses 2:8, onde nos diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O tempo da Quaresma é sempre um convite para avaliarmos a nossa vida, avaliarmos a nossa caminhada com Jesus Cristo. É, de fato, uma oportunidade para verificarmos se nós estamos identificados com o nosso Senhor e Salvador. E a palavra lema da semana destaca uma característica muito importante em Jesus Cristo que deve estar presente na vida de cristãs e cristãos: a obediência a Deus. Obediência que vai até as últimas consequências, que vai até a morte e permanece fiel a Deus. Você e eu vivemos dessa obediência? Desejo que nesse culto Deus, em sua palavra, nos visite e nos ajude a refletir nesse tema. Convido a todos para uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos que temos esta oportunidade de celebrar culto ao Teu nome. Obrigado pelas pessoas que podem assistir a esse culto e dele participar de forma remota. Pedimos que Tu venhas nos abençoar com Tua palavra e nos ajude, Senhor, a refletir nesse tempo de Quaresma, da nossa caminhada contigo. Se há algo que precisa ser corrigido, por favor, nos corrige. Se precisamos de ânimo, nos anima. Vê aquilo que precisamos, ó Senhor, e nos dá exatamente aquilo que necessitamos para permanecer fiéis a Ti e viver em obediência para contigo. É no Teu santo nome que nós oramos. Amém. Somos convidados a entoar um hino. Ele será reproduzido e cada um na sua casa ou reunido com os seus pode acompanhar e louvar a Deus por meio desse hino. Após o hino, nós ouviremos a pregação da Palavra de Deus que nos será trazida pelo professor pastor Roger Vanke. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar
presença, ó Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Estamos diante de um novo semestre letivo. Que legal que podemos começar o ano letivo de 2021, o nosso semestre regular. Muitos foram os desafios do ano passado diante da pandemia da Covid-19. Inclusive, na semana passada, nós oficialmente lembramos de um ano desta pandemia. Um ano que estamos lutando com este vírus invisível. Também para o dia de hoje, nós havíamos pensado e planejado iniciar os nossos cultos de forma presencial. Mas os últimos decretos governamentais nos impuseram novamente restrições. Queremos respeitá-las. Contudo, a palavra de Deus não fica presa a decretos, não fica presa sozinha. Pelo contrário, que bom que podemos ter as possibilidades da técnica que nos permitem assistir o nosso culto acadêmico da FLT por meio do canal do YouTube. Falando em decretos, nós já perdemos as contas de quantos decretos governamentais em nível federal, estadual, municipal e também institucional determinaram o nosso viver e o nosso caminhar, estudar juntos aqui desde o ano passado. Tais decretos são importantes, mesmo que eles acabem restringindo a nossa vida. Mas eu hoje quero falar para vocês de um outro decreto. Não um decreto do governo, mas o decreto do próprio Deus. E aí talvez você está se perguntando, mas até Deus tem decreto? É verdade, até Deus tem decreto. Por isso, no primeiro momento, até parece piada o que eu vou dizer para você, pois nós já estamos cansados de sempre de novo ouvir sobre decretos. E agora, no primeiro culto acadêmico, vem o diretor da faculdade e também fala de decreto. E ainda diz que o decreto é de Deus. Pois é. Na verdade, não sou eu, mas o texto previsto para esse terceiro domingo de Quaresma, previsto no nosso lecionário, que é o texto de Êxodo, capítulo 20, os versículos 1 a 17, no qual nós encontramos os 10 mandamentos, ou seja, os decretos de Deus. Seriam eles iguais aos decretos que estamos recebendo por conta da Covid-19? Será que também os decretos de Deus restringem o nosso viver e o nosso agir? Os 10 mandamentos, o que eles têm a ver com o tempo da Quaresma, da paixão de Cristo? O que eles têm a ver conosco, que estudamos teologia, que estamos aqui na FLT? Eu quero convidar você para fazer a leitura desse texto. Êxodo capítulo 20, os versículos 1 até 17, e eu faço a leitura na versão de Almeida, revista atualizada. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a palavra prevista para esse dia de culto. Esse texto é um dos mais famosos que nós temos tanto na Bíblia como também na história da pregação da palavra de Deus. Ele influenciou muito a nossa forma, a nossa cultura aqui no Ocidente, principalmente o sistema jurídico, mas também a nossa ética, aspectos da vida em sociedade e da vida em família. Não por último, no ensino confirmatório, todos nós tivemos que decorar esse texto. Eu quero destacar aqui alguns aspectos importantes nessa manhã no nosso culto. Primeiro, que o decreto de Deus aqui é palavra de Deus. O decreto de Deus é palavra de Deus. O texto inicia com um detalhe fundamental para nós entendermos o que ele quer dizer. Lá diz, então falou Deus todas estas palavras, no versículo 1. Os versículos 1 a 17 são palavras ditas por Deus diretamente ao povo de Israel, sem a mediação de Moisés. Isso é bem interessante quando a gente lê o que vem antes e o que vem depois do texto. No livro de Êxodo, isso é a única vez que aparece. É um caso sui generis, a gente poderia dizer. O fato de serem palavras, lá no hebraico está escrito dabar, qualificam essas cláusulas jurídicas, essas cláusulas de um decreto, como palavra de Deus. E as igualam à versão dos 10 mandamentos que nós encontramos no livro de Deuteronômio, que são chamados de Torá, de mandamentos. Isso é muito especial. Nós estamos não lidando apenas com leis, mas estamos lidando com a palavra de Deus. Por isso não há diferença no entendimento destas cláusulas entre as versões de Êxodo e as versões de Deuteronômio capítulo 5. Ambas querem expressar a vontade de Deus para o seu povo, reveladas na palavra de Deus para o seu povo. Para esse povo que Deus libertou da escravidão do Egito, dessa escravidão, a fim de serem agora um povo de propriedade exclusiva, serem um povo santo, um povo que vive para servir a Deus. Esse aspecto está no capítulo 19, um pouquinho antes do nosso texto. Vale a pena você ler. 19, os versos 5 a 6. Os mandamentos de Êxodo 20, eles não são apenas palavras de Deus, mas a própria voz de Deus, a própria aliança de Deus com o povo. Nós estamos falando da aliança que Deus faz com o povo de Israel. Essa aliança que é retomada desde Abraão, Isaac e Jacó, e agora que desse Deus que liberta o povo da escravidão do Egito e tem um propósito missionário com esse povo. Esse povo agora deve ouvir e guardar diligentemente a voz do Senhor. Por isso, não é possível retirar Êxodo 20 do contexto de Êxodo 19, pois esse texto é exatamente a expressão da identidade do povo de Israel, como povo de Deus, como povo da aliança. Eles são reino de sacerdotes, são nação santa. Como ISLB, estamos trabalhando o tema do sacerdócio geral de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, que creem no Evangelho. Ou seja, o texto previsto para esse culto, para esse próximo domingo de Paixão de Cristo, retoma toda a teologia do sacerdócio geral. Afinal de contas, esse decreto de Deus é a vontade de Deus para um povo que foi chamado para ser sacerdote no mundo em que vive. Foi chamado para fazer a diferença no mundo em que vive. Foi chamado a testemunhar dessa aliança de amor que se encontra na palavra de Deus. Eles serão reino de sacerdotes e nação santa na medida em que vivem e guardam os mandamentos de Deus, na medida em que eles testemunham uma maneira diferente de viver e de se relacionar com Deus. Além de eles serem uma comunidade de fé, uma comunidade de culto diante de Deus, em favor deste mundo, eles serão também uma comunidade de fé e de ética, da ética do cuidado, do amor a Deus e do amor ao próximo. E isso só é possível, gente, porque os mandamentos são palavra de Deus e não vãs filosofias, não são ideologias, não são discursos do politicamente correto, muito menos políticas públicas. É palavra de Deus
que faz mudança na vida das pessoas, que muda a sociedade, que transforma vidas e pessoas, que transformam sistemas e culturas. É isso que é a palavra de Deus, que está aqui nos 10 mandamentos. Vamos para o segundo aspecto. O decreto de Deus apresenta quem é Deus. Diferente dos decretos que nós estamos recebendo sempre de novo, eles não apresentam quem são os governos, os governantes, mas o decreto de Deus faz questão de mostrar quem é esse Deus que decreta. Quem é esse Deus? Os mandamentos, eles não iniciam de forma fria, com formulações tu deves ou tu não deves, mas sim com a apresentação do próprio Deus da aliança. Deus se apresenta aqui como o Senhor, como aquele que se revelou lá na sarça ardente para Moisés, em Êxodo capítulo 3, revelando o seu plano de salvação, o seu plano de santificação para o povo, a fim de que esse povo pudesse cumprir com o propósito salvador e missional em favor do mundo. Por isso, o Êxodo não existe como um fim em si mesmo. O povo de Israel não foi libertado por uma questão política. O povo de Israel foi libertado por uma questão missionária, para que ele pudesse servir de nação santa, de reino de sacerdotes, em favor do mundo que Deus criou. Ele também não aconteceu por causa de Israel, mas ele aconteceu por causa do mundo inteiro, por causa de várias pessoas. O êxodo acontece para que a intencionalidade missionária de Deus no mundo possa se tornar em realidade. O Senhor se apresenta aqui, por isso, como um Deus pessoal. Eu sou o Senhor, teu Deus. Gravem essa formulação. Eu sou o Senhor, teu Deus. Deus está dizendo na segunda pessoa do singular, para um povo que é muito numeroso. A dimensão coletiva do povo de Deus, ela não existe sem a revelação do Deus vivo e verdadeiro como teu Deus, ao indivíduo que é parte desse povo. Isso é bem importante. É o israelita que crê em Deus como o seu Deus que vai fazer parte do povo de Deus. Esse Deus é pessoal. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus dos antepassados, como Moisés também experimentou lá na sarça ardente. É o Deus que ouviu o clamor, que viu o sofrimento do povo, que conhece a tribulação e desce a fim de livrar esse povo da opressão e levá-los para a terra prometida. Terra prometida já prometida a Abraão e aos seus descendentes. Quem crê nesse Deus não precisa de outro em quem confiar. Esse é o teu Deus. A palavra de Deus mostra para você e para mim que nós temos um Deus que é nosso, que é teu Deus, em quem você e eu podemos confiar. O terceiro aspecto, o decreto de Deus é uma declaração de salvação, é uma declaração de libertação. Aqui, o Senhor, o Deus de Israel, se apresenta como um Deus libertador e salvador. Antes de fazer conhecida a sua vontade, revelada nos mandamentos, Deus faz o seu povo se lembrar da sua obra salvífica em seu favor. Já em Êxodo 19:4 isso fica claro. É isso que dá autoridade a Deus para revelar a sua vontade. Deus primeiro fala do que ele fez em favor do seu povo, ou seja, o salvou, o libertou, para então revelar qual é a sua vontade, que deve ser cumprida a partir da motivação da salvação já recebida. O Deus que faz exigências éticas em seu decreto é o Deus que antes libertou o povo da escravidão. É o Deus que dá vida para esse povo. E com essa declaração de libertação, com essa declaração de salvação de Deus da escravidão, fica claro que os mandamentos não podem ser interpretados de forma legalista. Tu vais para o céu se tu cumprires com os mandamentos. Pelo contrário, isso é uma grande mentira. A relação que nós temos aqui entre libertação e os mandamentos é o ponto central para a gente entender esse texto. Primeiro a salvação, depois a obediência da fé. Primeiro a libertação, para que depois haja então o cumprimento dos mandamentos. Os mandamentos, portanto, eles foram dados para a preservação da liberdade que foi recém-conquistada pelo povo de Israel. Portanto, o seu tema é liberdade e não uma nova escravidão.
O decreto de Deus promove a liberdade. Os mandamentos são dádivas de Deus, presentes de um Deus libertador para um povo liberto. Isso é bem importante. Em quarto aspecto desse texto, o decreto de Deus não restringe, mas liberta para servir em amor. Todos os nossos decretos que nós estamos recebendo nos últimos meses, eles restringem a nossa liberdade. E com razão. Eles restringem a nossa forma de viver, para que haja vida. Aqui, no decreto de Deus, não há restrição. O não de Deus é um grande sim para você e para mim. Interpretem os mandamentos dessa forma. A partir do versículo 3, inicia uma série de cláusulas, que a gente poderia dizer jurídicas, conhecidas como leis incondicionais, formadas por mandamentos e proibições, o que você deve e o que você não deve fazer. E o principal objetivo é formar dessa forma um povo cuja a estrutura comunitária e ética reflita o relacionamento com Deus. Ou seja, a minha forma de viver vai refletir o meu relacionamento com Deus. A minha forma de servir as pessoas reflete a libertação, o perdão de pecados, a salvação que Deus me concedeu. Como já foi dito, esses mandamentos não são uma nova forma de escravidão. Pelo contrário, é a expressão clara de um povo livre de si mesmo e da escravidão. E é isso que torna os mandamentos especiais. Para que o povo pudesse ser um povo livre para servir. Gente querida, é isso que você tem que entender quando lê os 10 mandamentos. Não é uma nova opressão, não é uma obediência cega a uma montoeira de leis. É ser livre para servir. E servir por amor. Por isso esses mandamentos devem ser entendidos como uma resposta à aliança de Deus lá no Sinai ao povo de Israel. Ou é uma resposta minha e tua hoje a esse Deus que em Jesus Cristo nos libertou e nos perdoou dos nossos pecados. Ou seja, o povo é livre de tudo o que escraviza, a fim de ser livre para servir a Deus e o próximo. Eu quero repetir essa frase, ela é bem importante. O povo é livre de tudo o que o escraviza, a fim de ser livre para servir a Deus e ao próximo. Essa relação entre o livre de e o livre para nos ajuda a gente não cair em qualquer legalismo ou a má compreensão do que são os 10 mandamentos. Eu não vou me ater aqui a cada um dos 10 mandamentos, eu vou me concentrar apenas no primeiro. No primeiro, em alguns detalhes que essa formulação do primeiro mandamento nos ensina. Lá está escrito, não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim, diante da minha presença, diante da minha face, como está lá no hebraico, é também decisiva para compreendermos os 10 mandamentos. Eles só são possíveis de serem obedecidos, de serem vivenciados, de serem praticados, se forem diante de Deus. Fora do âmbito de Deus é impossível. Ou o ser humano vive diante de Deus, ou ele está distante de Deus. E isso é muito mais do que um simples jogo de palavras na língua portuguesa com preposições. Isso é a condição sem a qual não há salvação para o ser humano. Não há vida eterna para ele. Viver diante de Deus é a chave para se compreender o que é fé na Bíblia. Isso é bem importante para nós, porque isso expressa a postura de rendição, de adoração do ser humano diante de Deus. O ser humano é chamado para ser servo. Ele só é servo se ele se rende a Deus, se ele se entrega a Deus. Sem essa entrega, a um Deus que te diz, eu sou o Senhor teu Deus. Sem essa entrega a um Deus pessoal, não é possível viver a partir da liberdade que esse Deus nos dá. O ser humano é chamado a ser servo de Deus, ele foi chamado a confiar e entregar a sua vida nas mãos de Deus. E a forma concreta de viver diante de Deus é fazer a sua vontade, que está revelada nessas 10 palavras. Estar diante de Deus é a melhor resposta que o ser humano pode dar ao agir de Deus em seu favor. Estar diante de Deus é a resposta de rendição do ser humano que entendeu a graça e o amor de Deus. Esse também é o lugar original do ser humano, lá em Gênesis.
E esse lugar foi tragicamente deslocado por meio do pecado e da queda. De diante de Deus, nós fomos parar em distantes de Deus. Por isso, a compreensão do que é pecado é tão importante, para que a gente também possa entender qual é o propósito desses mandamentos na nossa vida. Eles querem nos aproximar de Deus. Todos os mandamentos que seguem, do versículo 3 até o versículo 17, são, portanto, orientações de vida de uma comunidade de fé que vive a partir da graça de Deus. Ou seja, obedecer os 10 mandamentos é parte do culto de Israel. É parte do culto do povo de Deus. É consequência de estar e viver diante de Deus. O culto do povo de Israel segue a lógica da estrutura do texto, que inicia com Deus, o Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão e leva até o próximo a quem se deve cuidar. Essa sequência é uma sequência metodológica, já que estamos numa faculdade de teologia e alguns tiveram recentemente as disciplinas de metodologia. Isso é bem importante. Por isso os mandamentos não têm um fim em si mesmo e não traz nenhum benefício apenas para o israelita em si, mas é a expressão do seu amor a Deus e ao próximo. O culto israelita liberta o israelita de si mesmo. O culto cristão nos liberta de nós mesmos, pois ele tem o seu fundamento na libertação da escravidão e torna o israelita servo de Deus e servo do próximo. Todos os mandamentos precisam ser vistos a partir desse fundamento bíblico e teológico. Antes de eles serem regras, serem leis, decretos do que pode e do que não pode fazer, eles são orientações para que você e eu possamos viver a partir da aliança de Deus, para que possamos viver o relacionamento com Ele. Eles são, portanto, instruções de Deus, de como nós podemos viver na presença de Deus, servindo a Ele e servindo as pessoas. O culto a Deus e a ética do cuidado são inseparáveis e imprescindíveis para a existência e a relevância da igreja nesse mundo. Para finalizar, o que você e eu podemos levar desse texto para a nossa vida e também para os nossos estudos? Primeiro aspecto, você não é salvo porque você cumpre os 10 mandamentos. Isso você já aprendeu. Obediência não é a condição para a salvação, é consequência dela. Jesus Cristo, através da sua obra redentora na cruz, é que salva você e eu da perdição eterna. Assim como Deus libertou o povo da escravidão do Egito e chamou esse povo para servi-lo em amor e alegria, assim também Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, que é o que nós lembramos nesse período da Quaresma, para que você e eu possamos ser livres da escravidão do pecado, da perdição eterna, para vivermos a vida eterna com Ele, mas servirmos a Ele em alegria e amor aqui nesse mundo. Servirmos as pessoas. Foi Jesus na cruz do Calvário que libertou você e eu, não do Egito, mas de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa perdição, e se revelou como o nosso Deus. E é isso que você estuda aqui na FLT. É isso que você vai anunciar no seu ministério, porque é isso que é o Evangelho e nada mais. O segundo aspecto, aproveite esse ano para estudar teologia, para estudar a palavra de Deus, para estudar a Torá de Deus. Essa palavra que anuncia a libertação dos teus pecados, que anuncia que você é um povo, parte do povo escolhido de Deus, para poder servir a esse Deus. Veja que privilégio poder conhecer a Deus, conhecer melhor o seu decreto, né? Amar o seu decreto. Os nossos decretos que a gente está escutando agora, a gente quase não ama muito, né? A gente tem que tolerar, tem que obedecer. Mas veja, os decretos de Deus, as suas palavras, a sua palavra, dá liberdade e é de verdade. Deus não espera que você e eu saibamos a sua palavra de cor. Ele espera que você e eu nos relacionemos com Ele, que você e eu possamos viver e servir diante dEle. Não seja como o jovem rico, que não aceitou o primeiro mandamento. Ame ao Senhor, ame ao próximo. Aproveite esse período de formação para colocar os teus dons a serviço. Como alguém que foi liberto da escravidão do pecado e pode ajudar pessoas a conhecer quem é esse Deus libertador, esse Deus salvador. E em relação aos decretos governamentais, eles fazem parte, sim, do nosso amor ao próximo. Se temos que usar máscara, se temos que manter isolamento, se temos que fazer todas aquelas prescrições que nos restringem em várias coisas,
não fazemos isso apenas por nós mesmos, mas fazemos isso a partir do Evangelho, em amor às pessoas. Que o Senhor possa nos ajudar a estudar teologia nesse ano, nesse semestre, como expressão do nosso amor a Ele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Mas também que Ele nos ajude a amar o nosso próximo, as pessoas que Deus está colocando ao nosso lado, as turmas novas que estão chegando, as pessoas que vamos conhecer, quem sabe, no estágio, as pessoas que vamos conhecer nas nossas ações missionárias, as pessoas que Deus coloca a cada dia diante de nós. Que possamos servir a Deus e a essas pessoas também com alegria, com amor incondicional, com intencionalidade missionária, com atitudes concretas de servos e servas de Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos acompanhe, que Ele nos sustente nesse semestre e que Ele seja presente com a sua palavra. Amém. Somos gratos a Deus pela pregação da sua palavra e agora somos convidados a nos reunir na sala virtual, conforme o link que está na descrição desse vídeo, para a oração final e a bênção desse culto. Até lá!